E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indies, trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5. E na aula de hoje a gente vai continuar estudando aqui os conceitos básicos de algoritmo para assim a gente poder fazer cada vez mais coisas aqui dentro do Unity, né, programando os nossos joguetos. Mas antes de tudo eu queria estar mandando um abraço pro Kaká, filho do Dirceu Carvalho Júnior, que pelo Twitter me falou que os dois aí acompanham o canal, então um abração pra vocês dois, valeu mesmo aí por esse apoio, por esse carinho. E eu só fico imaginando como que deve ser isso, desenvolver um jogo com seu filho, ou aprender, né, a fazer alguma coisa junto com seu filho. Deve ser muito louco, deve ser muito maneiro. Espero o Miguelzinho crescer pra gente poder fazer alguma coisa junto também, mesmo se ele não gostar da área de games. A área que ele gostar, aquilo que ele quiser estudar, eu vou fazer questão de estudar junto com ele, principalmente se for algo que eu não sei, né? Pra gente poder fazer alguma coisa junto, deve ser muito maneiro ter essa vibe com seu filho, né? E coitado da Lídia, se ele gostar de videogame, se ele gostar de programação, ela vai ter que aguentar a gente falando disso o tempo todo. Tadinha dela. Mas é isso, só queria mandar esse abraço aí pro Kaká, valeu mesmo e brigadão aí, você e seu pai, o Dirceu Carvalho Júnior, que pediu aí pelo Twitter esse abração pra vocês dois e pra todo mundo aí que acompanha o canal também, sinta-se abraçado por esse gordo que vos fala, o tio Bruno. Mas bora lá, vamos então estudar mais um pouquinho aqui sobre algoritmos. E já que a gente vai estudar sobre algoritmos, vamos abrir aqui um novo script logo uma vez, vou clicar em cima da minha pasta, clique no botão direito, Create New JavaScript aqui, ó, pra gente poder trabalhar. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre variáveis. A gente vai entender esse conceito também inicial, assim, de algoritmos, né? Então vamos escrever aqui, ó, variáveis, vai ser o nome desse meu script, se eu conseguir escrever direito. Vamos abrir o nosso querido MonoDevelop aqui e vamos começar os nossos estudos. Primeiro de tudo, então, vamos entender o que é o conceito de variáveis, né? Dentro de programação, dentro de algoritmos, variáveis são espaços em memória que a gente vai estar reservando para guardar informações de um determinado tipo. Então, guardem bem isso que eu falei, ó. Variáveis são espaços em memória para guardar uma informação de um determinado tipo, porque a gente precisa disso para poder estar trabalhando as informações, tanto que a gente vai estar passando para o usuário, quanto o usuário vai estar passando para a gente, desde a hora que você aperta uma tecla no teclado, ou então que você evolui o level de um personagem, ou qualquer coisa do tipo, o usuário vai estar passando informações para você, que você vai trabalhar com essa informação dentro do seu jogo, e vai dar a resposta para ele. A mesma coisa, a gente já tem algumas informações que a gente vai ter que estar sempre trabalhando para poder voltar uma resposta para o usuário, quer ver? Vamos pensar aqui, se a gente clicar em cima da nossa esfera que a gente criou na última aula, se a gente for ver aqui todas essas informações que a gente está vendo aqui com números ou então escrito alguma coisa, tudo isso aqui são variáveis, são espaços em memórias que estão sendo usados, em memória mesmo, lá na memória RAM no caso, está lá um espaçozinho em memória guardado para poder salvar qual que é a posição daquele objeto nos 3 eixos aqui, entendeu? Isso aqui é uma variável que está guardando essas informações, ou então qual que é a escala dele, qual que é a rotação do objeto, qual que é o nome desse objeto também tem uma variável lá salva dentro de memória que está lá guardando esses valores pra gente, que a gente vai trabalhar com esses valores dentro do meu jogo. Eu posso estar mudando a minha posição do meu objeto, pensa que a gente já está aqui em jogo, né? Eu tô aqui mudando a posição dele no eixo X, esse valor está sendo trabalhado em memória, eu tô fazendo alguma conta com ele, alguma coisa eu tô fazendo com esse valor para que ele possa mudar, mudando aqui de valor dentro da minha variável, automaticamente dentro do meu jogo, o meu objeto também mude de posição. E a gente vai começar então a criar nossas próprias variáveis que a gente vai estar trabalhando para poder fazer as ações que a gente quer. Então tudo que a gente for fazendo dentro do nosso jogo que vai envolver troca de informação, a gente tem que criar uma variável. E essa variável tem que ser do tipo certo para aquele tipo de informação que a gente quer guardar, tá ok? E as informações básicas que a gente tem para guardar, né? São basicamente números, textos. A gente pode também guardar informações do tipo de variáveis do tipo booleana, né, que vão sempre guardar um valor verdadeiro ou falso, que a gente vai utilizar mais para frente para fazer os testes lógicos dentro do nosso jogo, né, dentro dos nossos algoritmos. A gente vai ver muito disso também, que é a lógica booleana. E dentre outros valores, entre outras coisas, mas as básicas são essas. A gente vai guardar sempre números, informações do tipo texto e informações do tipo booleana também, que vão variar sempre em verdadeiro ou falso. E a gente vai começar então a entender como é que a gente faz para declarar uma variável, né? Como é que a gente faz para a gente falar para o nosso algoritmo guardar um espaço em memória para guardar um determinado valor, tá ok? Para a gente poder fazer isso, em JavaScript a gente vai sempre fazer assim, vai escrever var, isso vale em qualquer parte do programa, tá ok? Mas sempre que você escrever ele fora de qualquer função, essa variável vai ser uma variável que vai funcionar em todas as funções do meu jogo. Se você escrever ela dentro de uma função, ela vai funcionar só dentro daquela função que você escreveu, tá ok? Então a gente vai primeiro criar uma variávelzinha aqui, ó. Pra gente criar essa variável vai ser sempre assim, ó, var. A gente vai dar um nome para a variável e pode ser o nome que você quiser. Então vamos chamar ela de primeira. Opa, primeira
variável, e depois a gente vai dar dois pontos e definir qual que é o tipo de variável que a gente vai estar criando. E aqui são todos os tipos básicos de variáveis que a gente pode criar dentro de JavaScript, tá bom? Mas tem outras variáveis que a gente pode criar também, a gente vai ver delas mais pra frente. Mas a gente vai estudar essas aqui primeiro só pra gente poder ter esse entendimento, ok? Todas essas aqui, ó, byte, decimal, double, float, int, long, são variáveis do tipo número, tá bom? São variáveis que vão guardar um número. Se eu quiser guardar um número inteiro que não tenha ponto flutuante nem nada, o mais fácil é a gente vir cá e criar uma variável do tipo int. Assim eu vou guardar variáveis dentro dela, vou guardar valores, né, dentro dela, que vão variar. Eu esqueci qual que é o valor, mas são só valores inteiros. Eu ia falar o valor que ela ia variar, mas eu esqueci, desculpem, é a minha memória de peixe. Mas eu tenho um limite, tanto negativo quanto positivo, de um valor inteiro que eu posso guardar dentro dela, mas eu posso guardar qualquer valor inteiro, basicamente, tá bom? Esse valor é bem difícil de a gente estar alcançando. Então, a gente criar uma variável desse tipo e salvar, olha só que legal. Eu vou até salvar aqui de uma vez. Vamos vir aqui para o nosso MonaDeveloper, não, para o Unity agora, né? Vamos pegar essa variável, esse script que a gente deu aqui, ó, variáveis, e vamos arrastar ele para dentro de alguém aqui em cena. Pode ser a minha própria esfera aqui, tá? Vou arrastar para ela de novo. Olha o que vai acontecer. Ele criou aqui pra gente o nosso script, igual a gente fez nas outras vezes, né? Lá o bola tá aqui. Só que aquela variável que a gente criou, ele já automaticamente colocou ela aqui pra gente, como a gente colocou ela aqui fora de todas as funções aqui dentro, ó. Ele já está criando para mim um espaço em memória. Estou falando para ele, ó, cria um espaço em memória para guardar valores do tipo inteiro. E se eu vier aqui e colocar qualquer valor inteiro, por exemplo, ó, 10, eu consigo guardar aqui dentro. Ele já está guardando esse valor 10 para mim, tá ok? Se eu vier aqui e colocar 22, eu não consigo colocar o valor que eu quero, porque é um valor quebrado. Mas qualquer valor inteiro eu consigo colocar aqui dentro, tá ok? Então se eu quiser guardar uma variável do tipo inteiro, eu crio desse jeito. Var, o nome da variável, dois pontos e o tipo da variável aqui. O inteiro é o int e ponto e vírgula no final para guardar esse valor. Vamos criar aqui uma outra variávelzinha, var. Então toda vez que eu quiser criar uma variável, eu tenho que fazer isso, ó, var, o nome dela. Essa aqui vai ser a nossa segunda. Deixa eu arrumar aqui, segunda variável. E ela agora vai ser uma variável para guardar valores do tipo ponto flutuante, ou valores com casas decimais, tá bom? Eu vou usar o float, que é o padrão que eu sempre uso, porque ele tem um range maneiro de números que a gente pode estar guardando dentro deles, tá bom? Também tem limite para valores negativos até um valor máximo positivo. Tem esses valores para a gente poder estar guardando dentro dessa variável. Eu gosto muito do float, porque ele tem um tamanho considerável e já dá para a gente fazer quase todas as contas aqui com ele. Então a minha segunda variável vai ser do tipo float, vou salvar. Como ela está fora de qualquer função aqui dentro, ele vai automaticamente criar aqui para mim ela também na minha parte visual. E a minha segunda variável, como eu disse, ela aceita valores de ponto flutuante. Então eu posso colocar aqui, eu vou até colocar um valor negativo, se eu dizer que aceita também, ó, 50. Agora eu consigo colocar vírgula e ó, vírgula 3, então eu estou colocando valores com casas decimais. Eu posso aumentar por aqui também, ó. Se você clicar em cima do nome da variável, vai aparecer nessa setinha. Você consegue fazer ela trocar de valor aqui com o mouse arrastando ele. Vocês podem ver que ele aceita valores quebrados e a nossa primeira variável, com a variável do tipo inteiro, olha só, é só valor inteiro. Eu posso abaixar aqui, colocar valor negativo também, ou colocar valor positivo. Olha só, posso colocar o valor que eu quiser, mas não vai ter nunca uma casa decimal aqui. Já com a minha segunda variável, eu posso ter quantas casas decimais eu quiser também. Existe um limite, claro. Para essas casas decimais, ele vai começar a truncar esse número para que não fique tão grande assim, ó. Ele vai arredondar esse número para mim, esse aqui é o limite dele, tá ok? Então o valor que eu quiser colocar, eu posso colocar aqui via o próprio componente do Unity, né, vendo aqui pela parte visual do Unity, mas eu também posso inserir valores via código. E para eu poder fazer isso, vamos usar essas duas variáveis aqui primeiro como exemplo. Eu posso escolher uma função qualquer, dentro da minha função start, dentro da minha função update. Eu vou fazer a variável inteira na minha função start, tá bom? Eu vou pegar ela aqui, vamos colocar ela aqui embaixo. Uma coisa que vocês têm que sempre prestar atenção: o jeito que você escrever sua variável, o jeitinho que você escrever aqui, ó, igual eu fiz aqui, ó, a primeira letra dela aqui tá minúscula, e depois quando eu criei a segunda, o sobrenome dela, eu coloquei com um nome maiúsculo aqui, né, com a letra maiúscula. Desse jeito que eu escrevi, com todas as letras daquele jeitinho, é que eu tenho que sempre escrever quando eu for me fazer referência a ela dentro do meu código. Se eu mudar qualquer letra aqui dentro, por exemplo, se eu vir aqui e colocar o P maiúsculo e depois esse V minúsculo aqui, ó, eu mudei essas duas letras por descuido, por descaso mesmo. Vou até dar um ponto e vírgula aqui no final, que vocês sabem, quando eu acabo uma linha de código, eu sempre coloco ponto e vírgula, vamos dar um Ctrl S. Vai aparecer aqui pra mim, ó, uma mensagem de erro falando que essa variável aqui, ó, ela não existe, justamente porque eu troquei aquelas letras. JavaScript aqui ela é uma linguagem case sensitiva, então do jeito que eu escrever certinho, a letra minúscula,
tem que bater em todas as vezes que eu for fazer referência a essa variável, ou então função que você criar, ou script que você criar. Você tem que sempre fazer, escrever ela do jeito certo, do jeito que você declarou a primeira vez. A gente está declarando as variáveis aqui em cima para a gente poder utilizar aqui embaixo. Então se eu voltar aqui, ó, e salvar o meu código, né, tem que salvar. Vou voltar aqui, ó, vocês vão ver que o erro, ele vai desaparecer, só que apareceu outro erro aqui, ó. O que ele está falando aqui, ó? 7 na linha 1. É porque eu não estou fazendo nada com essa variável, né? Então só apareceu um alerta para mim, um alerta de que não está servindo para nada isso, né? Ó. Se eu apertar o play, vai rodar o jogo de qualquer jeito? Não, tem que fazer alguma coisa com ela, então vamos fazer alguma coisa com ela. Vamos inserir um valor dentro dessa minha variável. Como eu disse, essa é uma variável do tipo inteiro, então eu tenho que colocar números inteiros dentro dela. Para eu inserir um valor, é só colocar o igual e o valor que eu quero estar colocando. Vamos colocar aqui o valor 15 para ela. Tá ok? Vamos salvar. E o que eu estou falando? Na minha função start, quando eu começar o meu programa com o meu aplicativo ali, né, o meu jogo, com esse script, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar a minha variável, primeira variável, e colocar o valor 15 dentro dela. Vamos apertar aqui o play. Eu vou tirar o Maximize on Play para a gente conseguir ver a tela toda. Ver essa parte ainda, né, não ocupar a tela toda com o jogo. E a gente vai ficar prestando atenção aqui no valor da primeira variável. Quando eu apertar o valor play, ele vai pular de 3.756 para 15, porque é a primeira ação que eu mandei ele fazer dentro do meu script, tá ok? Então sempre que eu quiser inserir um valor dentro de uma variável, é só colocar o valor igual, o caractere igual, né? E depois o valor que eu quero estar colocando. Aqui no caso é um valor do tipo inteiro, então eu tenho que colocar um valor inteiro. Se eu colocar aqui, ó, 15.90 e salvar, olha o que ele vai fazer. Pode aparecer uma mensagem de erro aqui, eu creio que não, que ele vai tratar esse valor para mim. Ele vai automaticamente truncar esse valor e vai colocar o valor inteiro que eu digitei. Ele não vai colocar o ponto 90 e nem vai arredondar esse número, tá bom? Então quando você estiver trabalhando com números inteiros e tentar colocar um valor com casas decimais, ele vai sempre truncar dentro do valor inteiro que você colocou. Ele vai esquecer, ele vai deixar de lado esse valor aqui com ponto flutuante, né, com as casas decimais, e vai colocar só o valor inteiro. Agora aqui dentro da minha função update, vamos trabalhar um pouquinho a questão das operações que a gente pode fazer com uma variável dentro dos nossos algoritmos, né? Então eu posso, como eu disse para vocês, eu posso fazer operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. E esses aqui são os caracteres que a gente pode estar utilizando, tá? Ó, mais, menos, multiplicação é o asterisco e a divisão é a barra. Essas são as operações básicas que a gente pode estar fazendo. Eu vou só ensinar uma outra coisa para vocês. Sempre que vocês quiserem escrever alguma coisa no código, que não vai ser para poder realmente você programar alguma coisa, é só para você explicar aquilo que você está fazendo. Você vai colocar um comentário no seu código. Quando você fizer um comentário, se você colocar duas vezes essa barrinha aqui para a esquerda, né, que é a barra da divisão, é a esquerda mesmo? Não, para a direita, barra caída para a direita. Se você colocar duas barras dessas, você está colocando um comentário. Isso aqui não vai fazer influência nenhuma no código. Se eu salvar aqui, ó, ele vai continuar dando certo. Não vai aparecer mensagem de erro nenhuma. Contudo, se eu não tiver essa barra, eu escrevi isso aqui só para a gente poder lembrar as operações que a gente vai trabalhar, tá? Vou dar um Ctrl S aqui. Se eu voltar para o meu código, vai aparecer uma mensagem de erro falando o que você está fazendo com esses caracteres aí, meu filho. Isso aí não está servindo para nada. Então, ó, vou comentar e eu posso escrever o que eu quiser dentro do meu comentário. Posso vir cá e escrever, ó, esses são os operadores matemáticos. Para escrever isso tem outros, tá? Mas a gente está colocando. Eu coloquei um acento aqui, era para ter aparecido, hein? Matemáticos, ó, o acento não quer aparecer, que beleza. O som aqui também não apareceu, mas tudo bem. É assim que a gente vai estar fazendo para escrever comentários no nosso código. Então, esses aqui são os operadores que a gente pode estar utilizando e a gente vai começar a utilizar eles aqui então. Se eu quisesse, por exemplo, pegar essa minha variável aqui, a minha segunda variável, vou pegar aquele valor que ela já está lá quando eu começo o meu jogo e vou fazer ela durante o meu. Durante todo o meu jogo, enquanto o meu update estiver rodando, ela vai entrar aqui dentro e vai fazer a minha segunda variável receber um outro valor. Vai ser o valor que ela tem mais um, tá bom? Então eu vou fazer sempre a minha segunda variável receber o valor que ela já tem. Vamos pensar que ela vai começar com um valor 1,2, tá bom? Esse aqui é o valor que ela vai estar começando dentro do meu jogo, quando eu der o play aqui no meu jogo. Então o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui dentro da minha função update, isso aqui vai rodar toda vez que ele entrar dentro do processador, né? Então ele vai entrar aqui, sei lá, umas 50 vezes por segundo. Vamos pensar que meu computador trabalha sempre nessa velocidade. Então em um segundo, ele vai toda hora entrando aqui dentro e colocando, fazendo a minha variável. Vamos pensar que ela está começando valendo 1,2, né? Então a primeira vez que ela entrar vai ser 1,2 mais 1. Então o valor que ela tem aqui, ó,
1,2 mais 1 e vai guardar dentro da minha variável de novo. Então 1,2 mais 1 dá 2,2 e ela vai passar a valer 2,2. Quando entrar de novo na minha função update, ele vai pegar o mesmo valor dela, 2,2, vai somar mais 1, 3,2 e vai guardar de novo dentro dessa variável. Esse igual está fazendo isso, está pegando um valor que eu estou aqui na minha frente descrevendo para ele e guardando né, dentro da minha variável. Então eu vou salvar, vamos voltar aqui, vocês vão ver agora o valor da minha segunda variável crescendo a cada vez que eu entrar dentro da minha função update. Vai sempre colocar mais um e dá até mais de 50 ciclos por segundo. Olha só que beleza, meu computador, ele é muito bom. vamos pensar assim, né? Vamos torcer para que seja realmente. Então ele está fazendo ali justamente a ação que eu descrevi para que ele estivesse trabalhando lá. Por segundo ele vai estar colocando aqui por segundo não, é por ciclo, ele vai estar colocando dentro da minha variável, segunda variável, mais um no valor dela. Eu posso fazer também uma subtração. Posso vir aqui, colocar uma subtração. Dá o menos aqui, vamos apertar o play e agora o valor, em vez de aumentar, vai diminuir, vai ficar um valor negativo e vai diminuindo gradativamente conforme vai entrando dentro da minha função update. E eu posso fazer também uma multiplicação. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa minha variável aqui, ó, minha primeira variável, e utilizar ela como fator. Eu posso utilizar ela aqui dentro para poder fazer as contas para mim. Vamos dar aqui um multiplicador vezes aqui, ó. Só que eu não vou usar dentro da minha função update mais, vou usar aqui dentro da minha função start, só pra gente ver esse valor fixo, pra gente poder testar, ver se tá tudo dando tudo certo mesmo, né? Então vem cá, vamos voltar aqui pro nosso código, vamos apertar o play, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer 3.256, no caso ali é 15, né? Porque a gente vai estar colocando o valor 15 dentro dela. Vamos estudar o nosso algoritmo, né? Quando entrar da minha função start, vai fazer minha primeira variável valer 15, e o valor que tiver dentro da minha segunda variável, eu vou multiplicar por 15, que é o valor que tem na minha primeira variável, e guardar de novo dentro da minha variável, segunda variável. Então isso aqui que ele vai estar trabalhando pra gente, tá? Então vamos ver se isso vai acontecer realmente. Vamos colocar aqui um valor que eu consiga fazer a conta. Vai ser 15 vezes 2 para dar 30. Quando eu apertar play, vai ter que valer 30 dentro da minha variável, segunda variável. Vamos ver se isso vai acontecer. E... opa, eu não salvei o script, né? Se eu não salvei, não adianta nada. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar. E aí sim, abre o MonoDevelop. Aperte o play. E veja só a mágica acontecendo aqui pra gente. Ele está fazendo a operação. Isso serve também para divisão. Se eu quiser dividir, é só usar aquela barrinha. Beleza, dá um Ctrl S aqui, ó. Volta para cá, aperta o play e veja a mágica acontecer. Se eu dividir 15 por... como que é? Se eu dividir 2 por 15, vai dar 0,133333333. Olha que beleza, olha que coisa linda. E aqui a gente está trabalhando com variáveis para a gente poder fazer algumas contas básicas, mas a gente pode trabalhar com outras coisas aqui dentro, utilizando esse conceito de variáveis, né? Como disse também, a gente pode guardar variáveis do tipo texto, né? Eu posso vir aqui criar uma var, vamos chamar ela de string, tá bom? Não, string não, né? O nome dela primeiro vai ser aqui nome jogador, vamos escrever assim, tá? O nome da minha variável vai ser isso, o nome do meu jogador, 2 pontos, e eu vou escrever ela como sendo uma variável do tipo string. Então eu estou falando para o meu computador, ó, guarda um espaço em variável, um espaço em memória, né, do tipo string para mim, e o string tem que ser esse daqui, ó, com S minúsculo. Se eu escrever string com S maiúsculo, não é um tipo de variável, tá ok? O tipo de variável é o string com S minúsculo, prestem atenção nisso também. E eu vou fazer essa variável o nome do jogador, vamos colocar um valor para ela aqui dentro mesmo, né, vamos chamar ele de... para colocar um valor, para guardar um valor dentro de uma variável do tipo string, é sempre assim, a gente tem que colocar sempre o valor que a gente vai escrever dentro de aspas. Se eu escrever o valor solto aqui dentro vai dar erro, dentro de aspas vai dar certo. E aqui vai ser o nome, vai ser jogador o nome dele. Tá ok? Então Ctrl S, venho para cá, quando eu dar play, a minha terceira variável que vai estar criada aqui embaixo, que é o nome do jogador, vai aparecer aí para mim, minha filha. Eu salvei, era para ter aparecido aqui, hein? Era para você ter aparecido. Temos erros. Cadê? String. Será que então o tipo de variável é string maiúsculo? Mudou então? Antes era o string maiúsculo, minúsculo, né? Que era o nome de variável. Vamos só ver aqui agora se ele vai mudar. Mudou. E vai aparecer aqui para mim. Beleza. Então o tipo de variável, desculpe aí o meu erro, é o string com S maiúsculo, não é o string com S minúsculo. Na versão antiga do Unity eu acho que era string com S minúsculo. Então boiei nessa, me perdoem. Mas vamos lá, vamos fazer esse trem direito funcionar então. O nome do jogador, quando eu apertar play, vai receber o nome que eu defini para ele lá. Entre aspas, o nome jogador vai aparecer aqui para mim. Perfeito. Show de bolas. Aí você me pergunta, Bruno, o que eu posso fazer com isso? O que isso pode alterar dentro do meu jogo com esses valores aí, né, que eu estou trabalhando? Como eu mostrei para vocês no início, todos esses valores que a gente tem aqui, ó, são variáveis, né?
falei para vocês, ó, todos os meus transforms, todos os meus nomes de componentes, se eu vim aqui, ó, Sphere, e trocar o nome dele para bola, vai mudar o nome aqui e vai mudar o nome aqui também. Vocês viram lá, mudei o nome dos dois. Dentro da meu Inspector eu mudei aqui também dentro da minha aba Hierarchy. Mudei o nome, beleza. Então todos esses valores que a gente tem aqui, a gente pode pegar uma variável e atribuir um valor para ela. Eu posso pegar isso aqui, é uma variável, eu posso atribuir um outro valor para ela também. Se eu quiser acessar essa variável do nome, por exemplo, ó, minha bola, eu quero colocar ela como sendo o nome do jogador, como é que eu faço para acessar esse valor? É só ver basicamente onde que ele está inserido dentro do nosso componente aqui, está dentro da minha aba Transform, e eu vou procurar justamente o que seria o nome desse componente aqui, né? Então a gente vai lá, aqui dentro do meu script, por exemplo, da minha função update, vamos colocar aqui um transform, ponto, eu quero o nome daquele componente, então é o name, tá bom? É aqui que eu vou estar atribuindo aquele valor da minha variável que eu acabei de criar aqui, ó, nome de jogador. São variáveis do tipo string, então elas vão ter que conversar entre si. Vou fazer o nome do jogador que eu defini ali em cima, entrar dentro do meu transform.name. Vamos fazer isso aqui primeiro só para a gente ver essa função funcionando. Tá ok, criei essa variável, acho que deu tudo certo aqui. Vamos dar play. E a minha variável que estava escrito bola, agora está escrito jogador. E o nome que eu colocar aqui dentro da minha variável jogadora vai automaticamente acessar e colocar dentro do nome do meu transform, porque ele está dentro da minha função update. Então em tempo de jogo, enquanto estiver executando esse script, se eu trocar o valor aqui, ó, vamos chamar ele de Bruno agora, não vai ser mais jogador. Vai ser Brunoi, isso mesmo. E ele já troca aqui automaticamente para mim, porque o jogo ainda está funcionando, o jogo ainda está rodando, está no play aqui, ó. Se eu pausar e trocar o valor pausado, Bruno Burro, vamos dar até um espaço aqui, ó. Bruno Burro. Beleza? Ainda não trocou, porque o jogo não está rodando, não está dentro da minha função update, mas na hora que eu tirar o espaço, entrou a primeira vez, ele já vai trocar o valor ali para mim. Então já é uma operação que a gente consegue fazer com essas variáveis, já é uma coisa, já é uma mudança, a gente está mudando o nome do nosso transform. A gente pode utilizar isso para outras coisas também. Eu poderia fazer, ao invés de mudar a posição do meu objeto, utilizando esses meus scripts aqui, ó, bola e hélice, né? Eu vou até tirar eles daqui, ó. Vamos tirar nosso script bola daqui. Remove component. Clicar dentro da chavinha e remove componente. Eu poderia estar alterando a posição do meu objeto utilizando aquelas variáveis. Então eu defini uma velocidade para ele. Vamos chamar essa primeira variável aqui. Eu vou trocar o nome dela. Não, a segunda variável. Vamos trocar o nome dela para velocidade. Tá ok. Vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos apagar todas as vezes que aparece a segunda variável aqui para não dar erro. A variável agora eu vou definir ela lá pelo componente mesmo. Eu vou falar aqui, ó, a que velocidade o meu objeto vai estar se movendo naquela função que a gente viu na última aula, que é a função rotate, né, o translate. Vamos pegar aqui o translate, vou copiar daqui, igual a gente fez, vai ser também no eixo Z, só que eu vou fazer ele se mover a velocidade que eu vou definir aqui, ó. Tá ok? Vou até apagar essa linha. Então o que eu estou falando para ele? Ele vai trocar sempre o nome do jogador para o nome que eu colocar dentro da minha variável jogador, né, o transform.name vai sempre trocar para esse nome do jogador. E na linha de baixo eu estou falando para ele que ele vai fazer o translate no meu transform, 0 no eixo X, 0 no eixo Y, e a velocidade que eu defini no eixo Z. Então a gente vai definir uma velocidade para ele, que aqui a princípio, vamos fazer via código ali mesmo, a gente vê ele acelerando gradativamente, a gente vai definir uma velocidade para ele ali dentro do nosso próprio componente do Unity lá, tá ok? Então vamos salvar isso aqui. Vamos ver se vai aparecer alguma mensagem de erro, porque eu troquei o nome da variável ali, pode ser que apareça, se eu tiver com ela escrita em qualquer lugar. Iria aparecer a mensagem de erro, mas não, lá, trocou pra gente normal. Vamos dar play. E a primeira coisa que vocês vão ver é que não vai acontecer nada. Meu helicópterozinho vai ficar rodando tranquilamente ali, porque a minha velocidade inicial está sendo 0. Então ele está movendo 0 no eixo Z. Conforme eu for aumentando aqui a velocidade, no caso que eu estou diminuindo a velocidade, então tem que colocar um valor de menos aqui, olha só. Que beleza, ele vai gradativamente colocando um valor ali pra gente. E vai acelerando o nosso objeto. Por que ele está indo para trás quando eu coloco mais? Olha que beleza, ele está indo ao contrário aqui. Ah, no caso é porque esse eixo Z dele está apontando para trás, né? Ele trocou aqui o valor do eixo Z. Tudo bem. A gente vai colocando aqui o valor e vai vendo o que vai acontecendo. Olha só. Ele vai então gradativamente acelerando ali para frente, né? No caso, para frente pra gente é esse. E conforme eu vou trocando o valor, ele vai indo mais rápido ou mais devagar. Vamos fazer ele voltar aqui rapidamente. Ele pode também diminuir na velocidade para ele cada vez mais devagarzinho, dependendo da velocidade que a gente definir para ele. Então variáveis vão servir para isso também. Dentro do tempo de jogo, a gente trocar o valor de uma determinada variável, isso aqui ter ações diferentes para a gente dentro do jogo. Olha só, estou diminuindo ou aumentando o valor e a nossa esferinha está se movendo conforme esse valor que a gente definiu para ele, justamente porque ele está passando dentro do nosso componente aqui, update, né, da nossa função update. A determinada velocidade que eu colocar vai ser a velocidade que ele vai se mover
A gente pode estar fazendo outras operações aqui dentro da nossa velocidade, fazendo multiplicações, divisões e tudo mais, para tratar esse valor e fazer a ação conforme a gente quiser. Então variáveis são importantes por isso. A gente quer fazer qualquer alteração dentro do jogo, a gente vai ter que estar trabalhando com variáveis para informar essas alterações para o jogo, ok? E como eu disse para vocês, tudo que a gente tem aqui, ó, são variáveis. Tudo que a gente tem aqui dentro são variáveis. Então se eu quisesse criar uma variável para guardar um objeto desse aqui em cena, vamos pensar assim, era só criar uma variável do tipo transform. Lembra que eu falei para vocês que todo objeto que a gente cria, ele é um GameObject, então eu posso criar uma variável do tipo GameObject para poder guardar ele, e automaticamente quando eu crio um GameObject, ele também já tem um transform, porque ele precisa ter uma posição dentro do meu espaço tridimensional, né, dentro do meu espaço de jogo. Então ele também já é criado um transform que tem todas essas informações dele. Então se eu vier aqui criar uma variável do tipo transform, vamos chamar ele aqui, ó, var, o nome dela vai ser filho, tá ok? Porque eu vou pegar justamente a hélice e vou guardar dentro dessa variável. E essa variável vai ser do tipo transform. Então tem que escrever transform com T maiúsculo, porque esse aqui que é o tipo de variável. Lembra que o transform com T minúsculo, a gente está acessando já uma variável que é criada sempre no meu componente quando eu crio ele, dentro do meu objeto, né, no meu GameObject quando eu crio ele. Mas se eu quiser acessar uma variável do tipo transform, eu tenho que criar ela com o T maiúsculo aqui. Então esse meu filho, olha o que eu vou fazer com ele. O meu filho, eu vou fazer igual aqui, eu vou fazer o rotate com ele, tá ok? Vamos fazer assim, vai ser desse jeito. Só quem que eu vou rotacionar agora? Em vez de ser o meu próprio transform, eu vou rotacionar o meu filho. Como ele é uma variável do tipo transform, ele também tem essa função rotate dentro dele. Ó, se pegar aqui, ó, filho.rotate, existe essa função dentro dele. É uma variável do tipo transform e eu consigo acessar todos os valores, todas as funções desse tipo de variável aqui dentro. Então, ó, rotate, eu vou fazer ele rotacionar em função também da própria velocidade, para a gente ver a hélice também mudando de valor lá, tá? Então o valor que eu vou estar mudando nela é 0 no eixo X, a velocidade que eu quiser no eixo Y e 0 no eixo Z, vai ser assim que ela vai estar rotacionando, tá ok? Vou apagar essa linha de código aqui, eu não preciso disso, vou salvar aqui, beleza? E aqui dentro do Unity, dentro do meu cubo, né, ele que está com o script da hélice, eu vou remover esse componente, beleza? E agora o nosso helicóptero vai acelerar conforme eu for mexendo lá na minha variável velocidade. Então vou entrar aqui no meu script e conforme eu for aumentando a velocidade, além do... no caso eu não atribuí quem é o meu jogador. Olha lá, o meu jogador ele não está sendo atribuído em momento nenhum. O meu filho, né, no caso. Então se eu vier aqui o meu cubo e eu quero guardar ele dentro dessa variável, deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro, né, fora de tudo. Então a minha bola, eu quero guardar meu filho aqui dentro, tem dois jeitos. Ou eu clico nessa bolinha e procuro aqui dentro dos meus transforms aqui, qual que é os transforms em cena que eu posso colocar dentro dele, já vai aparecer todos escritos aqui para mim, posso colocar qualquer um deles. Ou então, o que eu posso fazer é, rapidamente, eu clico seguro e arrasto depois a variável que eu quero, né, o objeto que eu quero, para dentro da minha variável do tipo transform, e ele vai assimilar para mim esse valor para dentro, tá bom? Então eu posso selecionar por aqui e pegar o meu cubo, ou então clico seguro e arrasto o meu cubo para cá. E eu posso pegar qualquer variável daqui, eu posso pegar minha main camera, porque ela também tem um transform dentro dela, e ele vai guardar o transform da main camera aqui dentro, ou então um cubo mesmo, tá ok? Posso colocar quem eu quiser aqui dentro. Então agora os dois estão colocados, essa mensagem de erro vai desaparecer, porque antes eu não tinha variável nenhuma guardada dentro do meu filho, então eu não podia fazer ação nenhuma com ela. Vou colocar o nome do jogador aqui de novo, que apagou. Jogador. Ou eu não estou colocando valor? Tô, né? Tô colocando via script ali, mas tudo bem. Vamos apertar aqui o play agora. Ele vai colocar o valor pra gente, show de bola. E conforme a gente for aumentando aqui a velocidade, além do meu objeto se mover, a minha hélice também vai rotacionar, porque os dois estão ligados intrinsecamente lá, a velocidade de rotação e a velocidade de aceleração do meu objeto. Só que eu quero que seja diferente, eu quero que a minha rotação seja sempre maior. Então eu posso fazer a minha velocidade, receber o valor que ela já tem, vezes 2 aqui dentro. Então, vezes 10, vai rotacionar 10 vezes mais rápido do que o quanto que ele está andando. Tá beleza? Então vamos voltar aqui, vamos salvar, né? Acima de tudo, vamos salvar, apertar o play, vamos aumentar a velocidade, olha só, e ele vai começar a rotacionar bem mais rápido do que eu estou me movendo, olha só que beleza, a minha hélicezinha está girando e o meu objeto está rodando, porque eu fiz isso, eu coloquei aqui dentro, eu criei uma variável do tipo transform, que é o meu filho, fiz um objeto em cena ser guardado dentro dessa variável que eu criei, né, um objeto transform lá, foi guardado aqui dentro, uma variável do tipo transform foi guardada aqui dentro, e eu fiz transformações com ela, eu vim aqui e fiz ela rotacionar a uma velocidade que eu defini, vezes 10, e ela está rotacionando esse objeto para mim, tá ok? Esse aqui é o conceito bem básico de variável, a gente vai estar sempre fazendo isso, criando um espaço de memória e guardando alguma coisa dentro dele, para depois a gente fazer algumas operações aqui dentro. As mais básicas são essas, de soma, subtração,
multiplicação e divisão. Guardem sempre esses operadores aqui, que eles são bem importantes para a gente poder estar trabalhando, tá ok? Mas isso aqui são as coisas básicas que a gente vai estar fazendo, e vocês já viram aqui, brincando. A princípio eu não estou fazendo comando nenhum, não estou inserindo informação nenhuma, mas brincando aqui, só com o próprio componente do Unity aqui, né, só com o próprio script, a gente já conseguiu fazer uma ação bem mais legal que da última aula. Agora a gente consegue acelerar o nosso helicóptero e ir para a direção que a gente quiser também. Ela posso fazer ele se mover aqui dentro do meu jogo, já é quase um jogo, já praticamente. Só que eu ainda não estou colocando informação nenhuma, o usuário em si não está colocando informação nenhuma. Estou fazendo isso aqui como se fosse tudo via código, tá bom? Pensa que eu estivesse entrando lá no meu código, alterando o valor e salvando todo o tempo. Eu estou fazendo aqui a princípio dessa maneira. A gente vai começar então na próxima aula a entender como fazer essa parte de o usuário passar uma informação pra gente, a gente tratar essa informação e fazer a ação ocorrer dentro do jogo. A gente vai começar a ver dentro dentro disso, né, na próxima aula, com as estruturas de decisão e também os operadores lógicos. A gente pode estar também estudando na próxima aula. A gente vai entender melhor como é que eles podem funcionar, que é o último tipo de variável que eu falei para vocês, né, a variável do tipo booleana, que também é uma variável do tipo básico que a gente pode estar trabalhando aqui, mas como vocês viram também, qualquer script que eu criar aqui dentro, qualquer variável que eu criar aqui dentro, qualquer componente desses aqui, ó, eu posso criar uma variável do tipo dele e guardar esse valor dentro dessa variável, tanto clicando aqui nessa bolinha e atribuindo valor, como também vindo aqui em cena e arrastando o meu objeto para dentro desse valor. Tá ok? A gente vai também depois mais pra frente ver que a gente pode criar um objeto que esteja criado aqui dentro da minha aba Project e guardar ele também dentro dessas variáveis. A gente pode poder trabalhar com isso também. Tá ok, meus amigos? Mas era basicamente isso que eu queria estar mostrando para vocês. Acho que já está legal para a primeira aula aqui com variáveis, tá? Eu conto demais mesmo com o feedback de vocês, porque se vocês não entenderem isso, se tiver qualquer dúvida nessa área, vocês têm que comentar, tá bom? Se principalmente der algum erro no código de vocês, comente também. Eu ainda não vou deixar o código, eu quero que vocês digitem tudo que eu digitei aqui, ou da forma que vocês quiserem digitar. Mais pra frente eu vou começar a deixar o código para vocês poderem estudar o código, mas a princípio eu quero que vocês façam isso e me falem os erros que acontecer. Por exemplo, Bruno, eu não consegui, na hora que eu digitei tal comando, ponto, tal comando, deu erro. Ou então, eu, sei lá, acabei de digitar o nome da minha variável e já apareceu um erro também. Comentem os erros que forem acontecendo e vejam se vocês conseguem corrigir eles sozinhos. Se não conseguirem, eu vou passar a resposta para vocês de como vocês podem corrigir o erro. Para facilitar isso, você pode copiar o seu código inteiro, Ctrl C, e copia lá no comentário do YouTube, Ctrl V, e fala assim, Bruno, o que está errado aqui? Aí eu falo para vocês o que está errado no seu código, mas a princípio tem operadores, olha que beleza, operadores matemáticos, operadores, olha que lindo que eu escrevi aqui, mas tudo bem. Copiem o código inteiro para mim, se tiver algum erro, se tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo como é que está funcionando, colhem no comentário, que aí eu vou tentar responder para vocês e falar, ó, tá errado aqui, aqui que tá errado, você esqueceu do ponto e vírgula ali, ou se escreveu o nome da variável errado lá. Comentem, que assim a gente vai estar estudando junto e consequentemente vocês vão aprender mais com os erros também. Eu gosto muito de errar em programação porque a gente sempre aprende com os nossos erros. Mas é isso, meus amigos, espero realmente que vocês tenham curtido a aula. Vou dar aqui mais uma palhinha, vamos acelerar aqui o nosso helicópterozinho, mas bem devagar. Pro outro lado aqui, ó, só pra gente ver ele passando aqui em cena. E é isso, espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, por favor, não deixem de comentar, o comentário de vocês é importante demais, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer erro que aparecer, façam o que eu falei, copiem o código inteiro e colhem pra mim no comentário pra poder dar uma olhada e estudar junto com vocês o que vocês erraram ou o que vocês acertaram. Mas é isso, abração a todos vocês e até o próximo vídeo, igual o helicópterozinho na última aula também. Fui!